Oi, quem ficou com saudades? Eu tava morrendo de saudade de falar aqui, tive que pausar algumas semanas, não sei se perceberam, mas foi por uma boa causa. Então, o cenário novo já explica muita coisa, mudei de casa, então agora não tem mais aquela varanda com aquela pedra e as plantas e tal, mas temos um pé de araçá enorme aqui no quintal. E uma visita muito especial hoje, que finalmente aconteceu, eu nem tô acreditando. Faz muito tempo que a gente fala de gravar conversas que a gente tem. E aí eu até tava passando o roteirinho, né? Que eu trago uns tópicos, assim, pra dar uma direcionada na conversa. E a Lari até falou, nossa, é exatamente o que a gente conversa sempre, sabe? Então, eu quis trazer bem as reflexões que a gente tem no dia a dia pra cá. E aí, dando contexto, né? Eu conheci a Lari aqui na ilha. Primeira vez você estava com a Úrsula. E aí a gente se encontrou na vila. Aí eu conheci as divas. Verdade, é verdade. Aí eu fiquei muito feliz. Amiga, eu sou sua fã, foi muito legal. Mentira, amiga. E aí conhecemos mais e mais as aventuras aqui na ilha. Não, fizemos muita coisa. A Lari me levou pra viver cada coisa, gente. Tipo assim, momentos muito marcantes da minha vida. Foi graças a Lari, sabe? Nossa, foi muito legal. Tá sendo, né? Muito, A muito. vida aqui é muito boa. E aí, desde então, muitos rolês na natureza. Nossa, muitas coisas. Muita história. E sempre nesses rolês a gente conversando muito, viajando nas coisas, nos assuntos. E agora, finalmente, vamos trazer essa conversa. Sim. Então, antes, né, só pra não perder o costume, descrever um pouco esse lugar. Então tem o pé de araçá que eu falei, que ele não é um pé de araçá normal, ele é muito grande. Eu não sabia que tinha araçá desse tamanho. Eu não sabia. E ele é maravilhoso, assim, aí fica cheio de papagaios e tiribas ali em cima. Tem um barulho lá no fundo da máquina de lavar, que eu não sei se vai dar pra ouvir, que eu tô lavando lençol. E aí tem a casinha, que ela tem uma janela compridinha, ali tem a varanda, tem a porta e tal. Provavelmente os próximos eu vou gravar meio ali varanda. E a gente queria já gravar no quintal. E eu falei, nossa, eu acho que a gente ia ter que ficar aqui dentro, porque não parava de chover. E aí agora a chuva deu uma trégua, então a gente falou, vamos pra lá mesmo. Fora. E aí tá escuro, porque já tava escuro, porque tá muito nublado esses dias. Mas já tá escurecendo também, né? Já são 6, quase 6. Quase 6. Tá na hora. Então, provavelmente vai ficando mais escuro. Mas é isso, é a experiência também. Na mata, à noite. É, a transição. E aí agora eu pedi pra Lara, então, se apresentar pra quem não conhece ainda. Quem não segue ela, que está perdendo muito. Que eu acredito que muita gente já deva conhecer também. Então. Muito prazer, eu sou a Larissa. Eu sou bióloga, instrutora de mergulho aqui em Ilhabela. E guia também de algumas imersões, onde eu levo a galera pra conhecer, aprender, todos juntos, todo dia ali com a natureza selvagem, que é bem preservada aqui na ilha. E também moro aqui há 3 anos, né? Então eu sou paulistana, vivendo na cidade grande. E aí vim para esse paraíso atlântico insular. Desde então tenho me ocupado aqui com educação ambiental. Sou criadora também do Laras Bio, que é um Instagram onde eu mostro a vivência, né, na natureza. Eu amo. A beleza e a importância na prática. E também tentando trazer a complexidade, né, de você morar num planeta onde tem várias pressões, a vida segue essas pressões e a gente também, né, como biólogas, tentando mostrar essa importância e beleza da natureza. Perfeita. E ela também é skatista, gente. Tem que pôr no currículo, amiga. As vagas. Nossa, ela arrasa muito no skate, assim, é absurdo. Eu gosto muito de adrenalina. Muito. Não, amiga, pra mim você é a referência, assim, de coragem, sabe? Tipo assim, pra mim parece que você não tem medo, não tem medo em você. Aprendi muito isso também, né, de fazer mais as coisas, trilhas e tal, me aventurar, me jogar mais. Então acho que isso também é legal das experiências com a Lari, né? Porque também pra mulheres, que eu sei que tem muitas mulheres que escutam aqui o podcast, grande parte do público. E pra gente, eu acho que é ainda mais importante esse empurrãozinho, né? Essa coisa, tipo, não, você consegue, vai lá, sabe? Tenta, tá tudo bem. E eu acho que você tem muito disso. A Marina também, eu falei disso dela no episódio que eu gravei com ela, né? Ela tem essa presença, né? Radical, assim, de coragem feminina mesmo. Sim. É muito doido, porque muitas meninas que vêm mergulhar comigo, mergulhar muitas vezes é a primeira experiência que a pessoa tem respirando debaixo da água. E isso é novo para
todo mundo que vai tentar pela primeira vez. É uma coisa doida, né? Porque por mais que a vida tenha surgido da água, a gente já saiu como espécie faz um tempo. E aí a gente tem esse bloqueio de tipo, oh, vai dar alguma coisa errada aqui. Para muitas meninas, isso foi uma coisa que eu aprendi trabalhando com isso. Mergulhar é um ato de coragem. Fazer uma trilha à noite é um ato de coragem. Ocupar, assim, a natureza, tipo, nadar um pouco mais longe, dentro das suas habilidades, é um ato de coragem. Então, incentivar as mulheres a falar, assim, é um ato de coragem, mas é um ímpeto natural. Então, você consegue. Vai dar um medo, mas eu falo, vai com medo mesmo, vamos juntas que vai conseguir. E é muito doido de ver a confiança que elas têm em saber que elas estão preparadas para isso. É só um incentivo que precisa mesmo. Todas conseguimos fazer tudo, assim. Não, isso é muito legal. Nossa. E aí você vai se redescobrindo, assim, se reinventando. Várias coisas que eu achava, tipo assim, não, nunca vou conseguir pular essa pedra aqui. Vai sim. Nunca vou conseguir fazer isso, nunca vou conseguir fazer a trilha das piscinas naturais rápido. E aí tava eu lá correndo. Mas, enfim. Vamos então entrar no tema do episódio, né? Já tava até querendo começar a entrar o que você falou do mergulho, dessa coisa da vida ter surgido na água e a gente voltar pra água respirando agora com essas coisas que seres humanos criaram, né? Isso é muito louco. Incríveis. Eu já tava começando a entrar em todo o negócio do episódio, mas vamos negro que a gente vai rebobinar, voltar e começar do começo. Que a ideia desse episódio, assim, eu tava sentindo que eu precisava trazer uma coisa mais esperançosa, assim, sabe? Eu acho que os últimos episódios, eles estão tendo um pouco mais essa pegada de fugir um pouco dessa narrativa de fim do mundo, né? Então, tanto essa reflexão de que mundo é esse que tá colapsando, né? E que mundo que tá surgindo. E aí, tudo que isso envolve, eu acho que as nossas conversas vão muito nesse sentido sempre, né? E aí, pra gente começar conversando, então, partindo dessa desconexão, que você até falou, né? Que você saiu de São Paulo e agora tá morando aqui na ilha. E eu também saí de São Carlos, eu tinha pouco contato, assim, com a natureza. Tipo, quando eu surtava, eu ia andar lá no bairro dos meus pais, correr. E aí, eu vi umas flores, assim, jardim, tipo assim, uns terrenos baldio, sabe, terreno abandonado? Que aí tinha mato diferente, aí tinha borboletas e coisas, eu ficava lá, sabe? Tipo, o pouquinho que tinha, assim, sabe? O restinho de vida eu ficava lá, assim, admirando e vendo. E sempre exercitando essa coisa do fascínio, né? E eu acho que por isso que, quando eu vim pra ilha, eu fiquei muito maravilhada, assim. Porque eu não tava acostumada com tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, sabe? Tanta coisa linda. E, nossa, vai aparecendo aves, insetos e plantas diferentes e coisas. Então, essa coisa do fascínio, e como é difícil de manter isso e de você lembrar dessa vida e de tudo isso em ambientes muito urbanos, né? Tipo, que aí foi essa outra fase que eu tava em São Paulo, que aí era ainda mais distante, né? As coisas que vêm junto disso. Então, de eu ter ficado mais ansiosa, de ter tido crise de ansiedade, né? Essas coisas relacionadas, que, pensando, quando eu tava em São Paulo ainda, que eu me sentia meio tipo um bicho de zoológico, assim. Enjaulado. Enjaulado. Cadê o meu habitat natural? Não é aqui. Tudo sintético, sabe? Sim. Que se parar pra pensar, é o que eles sentem mesmo, né? É muito louco. Um estranhamento ambiental, assim, tipo. E a gente, como bicho, também sente, né? E aí a gente começou a fazer enriquecimento ambiental no nosso apartamento em São Paulo. Então a gente tinha um monte de planta, mais de 70 plantas a gente teve lá. A gente pintava aquarela, montava quebra-cabeça, brincava de massinha, cozinhava, enfim. Ouvia música em toca-disco ao invés de coisa, sabe, computador e coisas assim. Enfim, eram coisas que ajudavam a dar essa desestressada. E aí, pra quem não sabe, em zoológico, quando os bichos estão muito estressados, fazem um trabalho de enriquecimento ambiental. Que aí pode ser várias coisas, né? Pode ser um jeito de dar comida diferente pro bicho ter mais trabalho, gastar mais energia. Pode ser várias coisas, enfim. E aí eu associava muito essas duas coisas. Então acho que a gente parte do ponto que muitas pessoas estão vivendo essa realidade, né? De desconexão. Acho que a pergunta é: como manter esse fascínio, considerando que não tem separação, né? Tipo assim, por mais que você tá em São Paulo, o lugar mais urbanizado, eu diria, do Brasil, assim. Mais transformado, né? Nesse sentido de descaracterização que a gente sente, assim, quando a gente fala essa divisão, né, da natureza e da não natureza. Acho que São Paulo é um bom frame, assim, na cabeça pra você pensar, tipo, pensa num ambiente de natureza. Aí você pensa na Ilhabela. Pensa num ambiente que não é natureza. Aí São Paulo. Exato.
pensa no Tietê podre. Nossa, fedor. Aquele fedor, sabe? E aí, como manter isso mesmo nesse contexto, assim? Sim. Bom, a primeira coisa que inicia isso, então, é a não separação entre natureza e não natureza. Porque até mesmo aquela jaula que a gente tá, a maioria das pessoas vivem em bairros pouco arborizados, com vistas tenebrosas, onde é só mais concreto e tudo mais. Mas ainda assim, esse concreto, sei lá, o celular que a gente tá mexendo, ou o ônibus que a gente tá pegando, todo o nosso dia a dia, a nossa existência, é tudo parte da natureza. E aí uma coisa que a gente comenta bastante é tipo, o ser humano é muito filho da mãe, mas ele é muito incrível. Muito incrível. Cara, o celular, isso aqui que a gente tá fazendo agora, essa esse luz microfone. na nossa cara, essa câmera. Isso é impressionante. É impressionante. É bem impressionante. Então, estar num ambiente transformado é impressionante, porque o que a gente, como natureza, fez com a natureza é uma coisa doida. E dá pra usar essas coisas impressionantes que vieram de tudo que a gente tem no planeta, no universo, as próprias leis da física que permitem a gente transformar, a biologia que permite a gente ser e tudo mais, elas são impressionantes e podem ser usadas a favor do enriquecimento dessa coisa que a gente valoriza como uma natureza menos transformada, talvez, mais próximo do equilíbrio ecológico possível. E aí tem coisas que são irremediáveis. Por exemplo, uma das diferenças sensoriais que eu tive quando eu vim morar em Ilhabela, porque não é só você ver mais mato, ver mais mar, é você respirar um ar melhor, Sim. é você enxergar o ciclo do dia melhor. Então, por exemplo, lá em São Paulo, uma das coisas que eu mais percebi foi quando eu tava chegando, cara, era 11 da noite e parecia que era 7 da noite. Amiga, Não tem breu. Eu achava um absurdo em São Paulo, porque o céu não muda, ele não muda. É E São angustiante Carlos isso. tinha um pôr do sol lindo, tem um pôr do sol lindo. E eu tava muito acostumada a ver o pôr do sol. Tipo assim, fazia parte do meu dia ver o pôr do sol e às vezes as estrelas. Tudo bem que lá, até se for comparar com o céu daqui, que tem bastante estrela quando tá limpo, Isso. lá em São Carlos tinha bem menos. Só que São Paulo você não vê. Não vê. E eu Até a fiquei lua é anos difícil e de ver. anos assim, e aí Que loucura, é um choque que muito loucura. grande, essa sinestesia. Até estações, né? Você Exato. sente as estações chegando. Os microclimas, porque ela é uma grande ilha de calor. Então tem ali o seu clima, né, o seu tempo de estado de São Paulo, assim, meio que comum no Sudeste, mas você sentir esses microclimas num lugar onde o tempo, ele segue mesmo, né, as leis, assim, tipo, do oceano, da mata, precipitação, coisas que são, tipo, uma obviedade no ciclo da Terra. E aí em São Paulo você tem uma grande ilha de calor, tipo, um acúmulo ali, aí chove, aí enchente, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem coisas que a gente não consegue interferir, assim, e ter um olhar tão esperançoso de imediato, que é essa coisa, tipo, eu não consigo apagar todas as luzes de São Paulo para ver as estrelas, mas eu consigo me movimentar para um lugar onde eu consiga ter esse resgate. Então, essa é um pouco da esperança também, é você estar num ambiente natural que é São Paulo, transformado, a vida é assim, só que se poupar um pouco da constância intensa que é você não estar habituado com um céu totalmente, tipo, estrelado, ou um cheiro da mata, ou o som dos pássaros, os pássaros em São Paulo acordando mais cedo, porque para pegar aquele silêncio antes dos carros. Sim. É muito doido isso. É muito doido. E aí resgatar essa esperança se movimentando também e percebendo, tipo, nossa, é verdade, né? A gente transformou pra caraca isso aqui. E perceber também que é um direito nosso, né? É um direito nosso. Tipo assim, São Paulo é Mata Atlântica, tá na Mata Atlântica, né? Se olhar para São Paulo e você tentar colocar uma mata em cima, hoje em dia até é doido, assim, né? Porque você só vê prédio, é uma imensidão de prédios, tem umas ou outras árvores, assim, perdidas, um ou outro parque, e é meio que isso, assim. Cadê os rios? Só, tá tudo, tipo assim, tem cidade em cima de rio, o rio foi coberto, sabe? Ou o rio foi completamente apodrecido, assim. E aí tem regiões também que é um pouco melhor e tudo mais, e tem muita relação também com níveis sociais e tudo, classes. Mas eu acho que até dentro de tudo isso que você falou é muito importante, de se lembrar que isso não é normal, né? Tipo assim, se lembrar que não é normal, se você cair no rio Tietê sem querer, você morre, entendeu? Você provavelmente vai pegar alguma bactéria, alguma coisa tenebrosa e você vai morrer, sabe? Isso é muito louco, é um rio. A gente deveria poder nadar no rio. Eu deveria poder falar, eu vou ali nadar no rio Tietê, sabe? Eu tenho esse direito.
sabe? A gente, como cidadãos, como brasileiros, a gente tem o direito de nadar no rio, ainda mais a gente que é um país tão rico de rio, entendeu? E aí, tudo isso é muito louco, dessa até costume, né? Um limiar de costume que acontece até com mudança do clima. As pessoas se acostumam a ver enchente na TV, se acostumam a ver pouco bicho e acham que isso é normal, a não ver o céu e acha que isso é normal, porque isso é a realidade que foi criada, sabe? Então acho que quanto mais você vai saindo disso, mais você vai vendo como essa não é a realidade, como na verdade estão vendendo uma utopia, assim, sabe? E que tudo que vão tentando tipo assim, consertar, parece que é mais alteração ainda, né? E tentar enxergar esse resgate de volta, né? Então o que eu fazia em São Paulo, além desses enriquecimentos ambientais, de bichinhos enjaulados. Eu também fazia muito exercício de pegar frutas e, tipo assim, admirar elas antes de comer, sabe? Legumes e coisas assim. Porque a gente... eu tinha uma parceria com o Mercado Diferente. E aí, no Mercado Diferente, é uma assinatura, né, mensal de orgânicos. E eles são orgânicos que iriam ser desperdiçados, que iriam ser jogados fora. Então são, é uma banana meio torta, uma cenoura meio assim, sabe? São umas coisas que tá meio fora do padrão. E aí que seria jogado fora, sabe? Então tá em ótimo estado, não tem nada podre nem nada. E algumas coisas diferentes. E aí cada caixa era uma surpresa. Então às vezes vinha tipo um rabanete que eu não tava esperando, vinha uma abóbora diferente que eu nunca tinha visto, umas coisas que eu tinha que pesquisar que eu não sabia nem o que era, sabe? Muito legal. E aí era sempre uma coisa, assim, uma descoberta. E até no mercado, assim, tentar experimentar coisas diferentes. E até frutas meio normais, tipo, sei lá, mexerica. Eu pegava e eu ficava olhando, e eu ficava assim, cara, como é que tem um suco dentro de um gominhozinho? Aí tem vários gominhozinhos. E aí eles estão dentro de um gominho um pouco maior. E todos esses gominhos um pouco maior estão todos juntos. E aí tem uma casca, sabe? Que ainda protege. E tipo assim, quem fez tudo isso foi uma planta. Que era uma sementinha, assim. Isso é muito louco. E aí, não, é muito doido o jeito que a gente não enxerga também, assim como a gente não enxerga as coisas como não naturais, a gente passa a não enxergar também as coisas naturais, que é o nosso alimento, o que a gente veste, que também vem de planta, né? O algodão. Muitas das coisas que a gente tem na nossa casa, elas são, né? O ambiente, elas são a natureza. Mas eu acho que o último da fila, assim, que seria o mais próximo, seria realmente o nosso alimento. Que é literalmente, assim, o que cresce, é vida, né? Então, tipo, a mexerica, ela começou com uma sementinha e aí ela cresceu. E aí deu, e aí toda a vida também que colhe ela, que processa, que chega ali na sua casa. Tudo isso, e a gente, né? Lógico, né? Na correria do dia a dia, né? As pessoas não vão ficar filosofando disso, né? Mas perceber que tudo ali é a natureza operando na nossa vida e ver beleza nisso é também tipo um resgate, assim, dessa fuga com essa angústia que dá um ambiente tão transformado, assim, tipo, nossa, é verdade, olha que doideira, né? De come uma coisa viva. E que aí a semente vai, tipo assim, cada semente da mexerica vai virar um pé de mexerica, sabe? Como? Sabe? Foi? Então dá pra você gastar um tempo, assim, é que nem goiaba. Mano, goiaba tem muita semente. E aí cada semente vira uma goiabeira, sabe? E é o ato de você... Assim, não só ver beleza, mas você se sentir... assim, eu fico muito feliz que isso existe. Exato! Tipo, como assim? Podia ser só muito ruim, uma fruta, mas é muito bom. E ela ainda é muito boa, porque ela evoluiu junto com isso. Aí já entra numa brisa de sementes, assim, né? Que aí a gente vai pro segundo bloco. Que seria assim, então partindo disso de onde a gente tá, né? E aí enxergar essas coisas e como essas coisas estão conectadas, né? Então, isso, tipo assim, por que uma fruta é gostosa? Você voltar a se questionar, tipo que nem criança, assim, por que o céu é azul? Sabe? Por quê? O Zé Neto era muito assim. Eu comparando com criança, tadinho. Mas ele perguntava, ele tinha umas curiosidades muito peculiares, assim, sabe? E que às vezes nem eu tinha parado pra pensar sobre. Aí a gente ia os dois pesquisar sobre aquela coisa. Descobrir algo incrível. Até isso, tipo assim, por que o céu é azul? E aí, por que tem céu que é mais azul, tem céu que é menos azul, uma pergunta, sabe? tipo, que é tão básica na cabeça das pessoas que ninguém sabe a resposta. Que é tipo, por que o céu é azul? É pergunta de criança. Exato. Mas um adulto não sabe responder o porquê que o céu é azul. Muito doido. E aí você devanear sobre essas coisas, né? Formatos de nuvens, sei lá. E sobre isso das frutas, tipo assim, por que uma fruta é gostosa? Por que uma planta, se a gente
considera, assim, né? Ai, coisa as formas de vida. Pensando em evolução daí, né? A gente precisa gastar pouca energia, guardar energia para se reproduzir, para fazer as coisas. Por que as plantas investem tanto em frutos gostosos? Aí, claro, né, teve uma seleção nossa, artificial ali, de selecionar, por exemplo, a banana, que foi ficando mais do jeito que da banana que a gente conhece hoje, que ela não era assim, tem tudo isso. Mas ainda assim, esse araçá não teve seleção artificial, ele é assim da Mata Atlântica. E ele é gostoso. E tem vários aqui no chão. Sim. Mas ele é, tipo assim, um araçazinho. E aí, por que ela se dá todo esse trabalho, sabe? E aí você vai pegar pra analisar e é tipo assim, quando você vai fazer um projeto de restauração, você precisa considerar a quebra de dormência das sementes nativas. E essas sementes você vai coletar em florestas, em árvores meio que matrizes, assim, árvores mães. Então, são lugares que você faz essa coleta de semente, que tem uma grande abundância, então precisam ser lugares protegidos, né? E você tem que saber coletar de um jeito que também não vai faltar na floresta, porque o equilíbrio da floresta é você ter a semente ali. Mas aí você precisa de, tipo assim, muitas mudas de uma árvore, sabe? E aí, como que é feita essa muda, assim? Eu acho que poucas pessoas param pra refletir sobre, né? Como que é feito? Como que quebra essa dormência e tudo? Tem semente que precisa pôr fogo pra ela quebrar a dormência, porque é o processo do cerrado que faz isso. Tem semente que precisa pôr uns químicos para imitar o trato digestivo de animais que comem, tipo a anta, porque aí a anta come, processa e faz o cocô, e aí só do cocô dela que vai nascer. Não vai nascer se só cair no chão, entendeu? Vai nascer se ela comer, cagar o negócio, entendeu? E aí vira outra planta. Isso é muito legal. E aí, por isso que elas gastam tanto tempo, né? Que nem a flor. Antes disso, tem a flor também. Então, olha isso, como tá o tempo inteiro interagindo, né? Tipo... E como a gente é tudo muito interdependente, tipo... Pra ela ser ela precisou de todo o resto. Do inseto que polinizou, e aí que formou o fruto, e aí esse fruto pode ser que ele tenha que ser comido um bicho específico que vai cagar e aí vai nascer a planta, sabe? E na evolução tem muito isso, né? Agora, cada vez mais eu tô enxergando muito esses padrões, porque quando eu tava na faculdade, eu li aquele O Gênio Egoísta, sabe? Sim. E até então ele era... A referência. Minha referência total, assim, que no livro, é um livro do Richard Dawkins, e aí ele fala, e como o nosso gene é egoísta e ele só quer se perpetuar, né? É meio que essa brisa. Ele meio que quebra aquela noção de que os indivíduos atuam pelo bem da espécie, mas na verdade os indivíduos atuam pelo bem dos próprios genes, assim, como se ele pega a base mais fundamental do indivíduo, que é a molécula replicante, né? E como se ela tivesse a potência primeira, né, de se autorreplicar. E aí, essa organização celular que a gente tem, que até a gente estava conversando, né, quão absurdo é isso. Com a Célula. Exato. E aí, ela lutando pela própria sobrevivência faz com que crie uma materialidade macroscópica, que é tipo a gente, assim, que luta também pela própria sobrevivência, mas por conta dessa característica primeira do gene precisar sobreviver. Que loucura que é isso. Potência primeira, assim, ele pega o fundamento, assim, da sobrevivência, vamos dizer assim. E aí, ele tira essa extrapolação do macro, né, de, tipo, não é o ser olhando pra fora, é o ser vivendo por dentro, formando uma espécie, né? Um estilo de sobrevivência, que seja ou cooperação, altruísmo, parasitismo e vários que a gente tem aí na natureza, mas parte do fundamento ali. E é transformador quando você tem contato pela primeira vez com uma coisa dessa, você fica uou! É um ponto de vista muito diferente, né? Tipo, você pensar que você é como se fosse uma máquina do seu gene, assim, que ele tá lá dentro operando e fazendo as coisas, sabe? E essa coisa de você dar um passo pra trás e lembrar que você é um monte de célula. Sim. E que tem muitas células de micro-organismo também, tipo, pra cada uma do nosso corpo tem uma de micro-organismo. São vários genes, não é só o nosso, tipo, a mistura dos nossos pais. São exato. Vários, a gente é um montão de coisa. Um montão de coisa. Isso é muito louco, muito louco. E aí, agora eu tô lendo um que chama Planeta Simbiótico, que é da Lynn Margulies. E aí eu tô até num processo, assim, lendo com calma pra ir entendendo, porque ela é uma bióloga muito foda, que eu não sei como eu ainda não conheci ela, eu fiquei revoltada. Ela é uma pioneira, assim. Nossa, e eu sempre gostei muito de genética, e aí eu vi esse livro, a capa me interessou, que tem uma célula desenhada, assim, e tava escrito uma nova, acho que é uma nova perspectiva pra evolução, um novo ponto de vista, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, eu preciso ler isso, né?
E aí eu fui descobrindo que ela é muito foda e que ela defende mais esse lado da cooperação do que da competição. Porque o neodarwinismo, ele foi muito pra esse lado, né? E aí, pra traduzir, a gente tem o Darwin, que escreveu A Origem das Espécies, que trouxe todo esse conceito da evolução, de que sobrevive o que tá mais adaptado ao ambiente, essas coisas todas. E aí tem mutação, que aí mutação, genética, essa parte toda veio com o neodarwinismo, e aí se entendeu que seria o gene e competição. E esses são a base fundamental da evolução, né? E da reprodução, assim, do que passa e caracteriza a vida, assim. E aí ela traz um novo ponto de vista, que é o da cooperação, que ela fala, na verdade, a gente não tem certeza que é necessariamente o gene. Tipo assim, tem muitas outras coisas e organelas e outras coisas que modificam de um pro outro, de uma coisa pra outra, que pode ser e que não necessariamente é uma mutação do gene, sabe? Tipo, o citoplasma tem muita coisa. A célula como um todo, assim. E aí mudou muito a minha concepção até da evolução. Que se a gente pra olhar os padrões, realmente tudo coopera. Tipo assim, não existe uma coisa sem a outra, sabe? Tanto que em projetos de restauração, se você restaura, agora estavam estudando, estavam focando muito em árvore, né? E aí tá faltando, tipo, bromélias, tá faltando epífitas de maneira geral, tá faltando samambaia, tá faltando coisas que não necessariamente voltam quando a mata volta. E aí você tem ambientes que não tem a mesma diversidade, não tem a mesma característica, as mesmas coisas, sabe? E aí não se regula do mesmo jeito, aí às vezes também não vão tantos seres pra lá, às vezes tá muito fragmentado, não tem como chegar muito bicho, coisas lá. E aí só não funciona como uma floresta mesmo, sabe? Isso é muito louco de pensar, porque a gente precisa realmente de tudo isso para dar certo, sabe? É aquele efeito em cascata, né? Se tira uma formiga, a gente não tá vendo no macro, mas o dominó fez assim, ó. Pum, e aí vai acontecendo. E aí quando você tira, que é essa 7ª extinção máxima que a gente tem hoje em dia acontecendo nesse antropoceno, é você ir tirando partes fundamentais do funcionamento ecológico de tudo isso que é conectado até você ter um ponto de não retorno que ainda não chegou e que podemos e muito colaborar um pouco para que isso não aconteça, né? Sim. E a gente conseguir ter ambientes o mais próximo do natural possível e nesse funcionamento conectado, que é o que faz a vida funcionar como ela funciona, né? Porque é isso. Se você tira uma parte da máquina, ela já não funciona mais da mesma maneira. Se você tira a anta, não vai ter aquela planta. Exato. E aquela planta é alimento de outro bicho, ela é casa de milhares, milhões, sei lá, né, de organismos microscópicos, até dentro dela. E embaixo do solo, que as árvores mandam coisas uma para outra, tem toda uma rede de fungos e coisas que elas vão passando, nutrientes e coisas e se ajudam. No ar também. Então tá tudo acontecendo, assim, sabe? O ar que é respirado em São Paulo, por mais poluído que ele esteja, ele veio de algum lugar, entendeu? Ele veio do oceano, ele veio das árvores. Então, por mais longe que pareça, às vezes, não tá tão longe assim, né? É isso, tipo, mesmo prédio, mesmo tudo veio de algum lugar. Sim, exatamente. É muito louco pensar nisso, né? Mas até tudo o que tá aqui, por exemplo, as rochas, a água do planeta, não começou na Terra também. Tipo, veio... Por isso que não tem onde. É tipo tudo o universo, assim. E aí veio dessa coisa que a gente fala, não sabe onde, né? E aí é legal essa coisa do tempo. Do quanto tempo precisa para as coisas acontecerem. Então a gente tem escalas geológicas de tempo, né? Onde a gente fala de formação tanto do universo, que é uma coisa bizarra também, que a gente tem alguma ideia sobre isso. Tipo, não precisa ter certeza, mas só de ter uma ideia já fica uou, parabéns, assim. Nossa, o ser humano é bizarro. A gente tem o tempo evolutivo, né? Que a gente consegue ver a vida surgindo e se transformando e se irradiando em várias espécies bizarramente diversas. E a gente tem também o nosso tempo, que é o tempo do ser humano, que é tanto de gerações, tipo, quanto tempo a gente tá aqui nessa Terra? Muito pouco, comparado a muitos bichos e seres vivos que a gente tem aqui. A gente chegou no final do rolê. 3,5 bilhões. A gente tem, sim, uns milhares. E aí, reconhecer como parte do tempo. E é aquela coisa que a gente estava falando, de se perceber na natureza, de
ter essa noção de que, era de um jeito, agora é de outro jeito, e que no futuro é um fato. Vai ser de outro jeito, mas qual jeito, né? Exato, exato. E como a gente pode não perder de vista esse outro jeito que a gente quer, né? Exatamente. Que aí também foi toda uma coisa de eu mudar pra cá, que eu fui entendendo também, tipo assim, logo que eu mudei pra outra casa, como tinha varanda ali, as coisas, entrava muita poeira, muita folha, muita coisa. Aí sempre tinha muito cocô de lagartixa pela casa toda. E insetos e muita detalhe, coisa. Eu já morei na casa que a Camis morava. Sim. Então a gente sabe bem a fauna, a flora. Eu ali. conheci a casa que eu morei, indo na casa da Lari, antes de eu morar lá. Sério. Essa população de lagartixa, eu sei exatamente a dinâmica delas. Assim, Que elas ficavam atrás da tartaruga, do enfeite de tartaruga. A casa delas, assim. E elas cagavam na casa inteira. E aí eu fiquei assim, cara, é muito difícil manter essa casa limpa, que saco, é muito suja e não sei o quê. Aí eu fui me dar conta que o que eu tava chamando de sujeira era a vida acontecendo, entendeu? Então olha isso que louco que colocaram na nossa cabeça, que é mais saudável você passar o coisa, esterilizar tudo, e do que você ter ali uns cocôzinhos de lagartixa, uns insetos, umas folhas, entendeu? Nossa, eu não troco por nada. Era tipo um BBB. Nossa, juro, muito assim, bom. Elas comendo, elas reproduzindo. Caça, tipo, parece um documentário, assim. Muito bom. A gente conversando, de repente, a lagartixa vai comer. Aí eu ficava olhando pra parede. Será? Às vezes pegava, às vezes não. Juro, muito bom. Aí, pensando nisso, né? Então, como seria esse futuro que a gente quer fazer? Que aí, por isso que eu bato muito na tecla também, da gente trocar medo de muitas coisas pelo fascínio. Que eu fico gravando inseto, que eu fico editando, fico pondo umas musiquinhas bonitinhas nos stories, nos reels, pra falar, gente, olha que lindo, eles estão desaparecendo. Porque o medo, quando você injeta o medo nas pessoas, de uma coisa tão essencial que são insetos, tipo, muita gente tem asco de inseto. Acontece também com cobra, né? Com muitos anfíbios também, tipo sapo, rã. Mas eu acho que inseto tem uma coisa muito forte ali, né? Aracnídeos, enfim. Tá mais próximos das pessoas também. Como tem muitas espécies, naturalmente tem mais espécies que a gente tem mais contato. Então, por exemplo, a gente não tem muitas espécies de cobras totalmente urbanas, como a gente tem barata, a gente tem mosca, a gente tem coisas que a gente fica, tipo, na cidade grande, onde tá a maior parte das pessoas, né? E aí sempre tem, mas o mosquito. Mas assim, vocês sabem que matar o resto dos insetos e o resto dos bichos e mudança do clima e aquecimento, você vai ter mais o quê? Mosquito. Exato. Então você se importar com os insetos é também você diminuir o problema dos mosquitos, entendeu? Total. E com os bichos, enfim. Mas essa coisa de, tipo, ser naturalizado, você comprar um veneno, aqueles venenos de spray, assim, pra jogar na casa, sabe? Não, por causa de inseto. Jogar no bicho eu acho muito doido. E agora quase não se tem. Em São Paulo eu não via inseto, amiga. Tipo assim, era muito raro aparecer um besouro, um grilo, um gafanhoto, o que fosse, no meu apartamento lá, sabe? No que eu tava morando lá. Muito raro. Eu morava perto da Paulista, assim. E em São Carlos tinha mais. E eu senti também essa mudança de São Carlos. De vários insetos que eu via na minha infância, de eu não ver mais, sabe? E aí, quando as pessoas têm medo e esse asco e não um fascínio, primeiro, às vezes não vai nem fazer falta. Às vezes a pessoa até vai preferir esse ambiente esterilizado, porque ela foi convencida de que isso dá medo e que você precisa se afastar e tal. Então é melhor que não tenha na casa. Só que isso é o fundamento da vida. Tipo assim, sem isso não tem como, sabe? Não adianta só bater o pé, tipo assim, mas medo. Tá bom, mas tenta entender de onde ele vem. Tenta entender como trabalhar isso e como, sabe? Porque eu acho que tem coisas que tem noções de conforto que são muito diferentes e coisas assim. Mas tem coisas que são básicas. Tipo, a gente precisa de mais inseto no mundo. E pra gente lutar por um mundo com mais inseto, a gente tem que primeiro reparar nos insetos que estão aqui e não se incomodar com eles, né? Exato. Porque não adianta nada defender, vamos restaurar, vamos fazer as coisas todas, só que não quer ver um inseto aparecendo na sua casa. Tem que entender que é esquisito não ter inseto. Tipo, caramba, cadê os insetos? Exato. Tipo assim, o planeta tem muito inseto, cadê eles? Aquela coisa de que viajava e ficava tudo no vidro do carro e agora não tem mais, sabe? Sim, exatamente. Então, tudo isso, assim, essa troca
do medo pelo fascínio e de manter esse fascínio pelas coisas, mesmo coisas pequenas, assim, que seja uma joaninha que aparece, que seja aquelas aranhinhas, a papa-mosca, A Salticide, muito fofa. que ela pula, que ela é toda bonitinha. Toda bonitinha. Eu amo aquela aranha. Ela é muito fofa, ela é assim, ó. Ela é muito, muito fofa. Então, a gente ir resgatando essas coisas, né? Uma coisa que eu acho muito doida do medo é, por exemplo, agora eu tô bem engajada nesse lance dos tubarões, né? Nossa, isso é uma coisa, assim, que a galera tem muito medo. E aí, né? não é um inseto que ela tem medo, mas também luta bastante com nojo. Às vezes, tipo, não é tanto só medo, assim. Às vezes tem nojo, tipo um inseto lindo. E não dá medo dele, mas a pessoa tem nojo. Então, tipo, ou é medo ou é nojo. Tubarão, a galera tem muito medo, muito medo. E é muito louco porque o inseto é o exemplo mais sensibilizador, assim, mais rápido de você meio que trazer essa temática, porque a maioria das pessoas no Brasil moram em cidades grandes, né? E aí é o que mais elas têm contato, assim, falar, tipo, ah, nossa, que inseto meio do mato. Se aparece na minha casa, tem alguma coisa errada, assim, tipo, inseto mata, tira fora. Exato, Não era pra ter veneno, aqui. compra SBP. Inseto ali na natureza e aqui em casa nada. Esse ambiente totalmente esterilizado. E eu tendo esse contato de levar as pessoas para a natureza, elas já estão, ou meio que presumem que vai ter bicho, vai ter inseto e tudo mais. Elas falam mal, tá, não sei o que, não sei o que. Mas essa coisa do mar, de romper outra barreira, que é tipo, ai meu Deus, mas e se tiver tubarão? Se tiver tubarão, vai ser o melhor dia das nossas vidas, assim. Tipo isso. E aí, lidar, tipo, com esse medo que vem do... Cara, é muito primordial, assim. Tem gente que tem ataque de pânico. E muita coisa de filme tubarão. também, né? De Muitas das filme. referências que a gente tem também culminaram nisso, assim, né? Sim. E aí, é aquela coisa, né? Por exemplo, um inseto. Tem os insetos que eles podem fazer mal, por exemplo, os hematófagos, né? Que vão transmitir doenças. E aí, esses você tem que fazer um controle e tudo mais. Mas os tubarões, é muito louco, porque eles têm são mais de 250 espécies, assim. E 4 têm um pouco mais de registros de interação com morte. Dá pra ter muito mais fascínio, né? Exatamente. Quando você tá numa situação controlada, eles não vão sair por aí comendo as pessoas. E contar isso para as pessoas muitas vezes é um... Hã? Oi? Como assim, velho? Se eu mergulhar com um tubarão, ele não vai me comer imediatamente. Então é uma quebra, assim. A gente conhece muito pouco sobre insetos, admira muito pouco sobre tubarões. Então é exatamente isso. Quando a gente transforma o medo em admiração, é uma transformação, porque você começa a viver o seu planeta em conexões maravilhosas. Você recebeu um insetinho na sua casa, seja em São Paulo, seja onde você estiver, uma joaninha. Você, ao invés de tirar ela imediatamente, separar, fazer ela subir no seu dedo e ficar olhando, assim. Já é ali uma... Isso é enriquecedor, assim. Você fala, nossa, meu, que doideira esse tipo de vida. Pô, nossa, pode crer, né? Tem vários tipos de vida. Sim. E aí, você reparar como ela anda, como ela voa. E quando eu tive isso com um tubarão, Camis, porque eu já sabia, né, como biólogo, como amante dos mares, que o tubarão, ele não era esse monstro. Mas quando eu vi cara a cara, a primeira vez, um tubarão na água, e você sente isso, sabe? Fala, uou, caraca, porque você também sente esse medo. O medo tá ali, porque você, lógico, ele é um bicho selvagem, com uma força brutal, uma inteligência aquática que a gente não tem, por mais que a gente esteja acordada dele, tipo, só assim, ferrou, se acontecer alguma coisa. E aí essa, tipo, desconfiança, tipo, como espécie, assim, uma interação interespecífica, eu e o tubarão. Eu, as minhas concepções como humana perante esse animal e a presença imponente dele. E ver que ele tem um comportamento realmente, assim, imponente, mas que ele tá lá vivendo a vida dele, entendeu? E se você se comportando da maneira certa, entendendo o comportamento e tal, lá embaixo, é uma experiência bizarra, porque é um bicho, você fala assim, meu Deus, esse bicho tá aqui há 400 milhões de anos como ser, né? Nossa, deve ser muito lindo, deve ser muito lindo. Louco. Deve ser muito profundo, assim. E essa admiração que vem do medo é muito transformadora. Dá um sentido pra vida mesmo, no sentido de, caramba, cara, tem muita coisa compartilhando o planeta com a gente. Essas vidas são muito loucas, muito
linda. Isso dá Parar vontade de ter ver. fobia disso, parar de ter, tipo assim, precisa tirar, precisa esterilizar, Exato, precisa tem que ter matar. mais, tem que entender que eles... É muito louco isso, porque é muito legal como biólogas, essa coisa de investigar e também para entender como funciona o planeta, né? A coisa do serviço ecológico dos ambientes, das espécies. Mas para além disso, como o planeta também é deles. Como, tipo, todo mundo ali no rolê. Não, tipo, nossa, os tubarões, por que não pode pescar ele? Porque eles prestam um serviço ecológico, eles armazenam, eles estocam carbono, eles são estoque pesqueiro, não sei o que, eles têm função ecológica de controlar a dinâmica populacional, de tirar espécies doentes, idosos também, são predadores topo de cadeia. Tá, beleza, eles são tudo isso. Mas eles também são, tipo, só, assim, um bicho que tá ali, tá ligado? Eles só têm que estão tá lá. existindo e comendo E é o planeta ali, vivendo. tipo, não tem muito porquê ter porquê. É legal que a gente saiba e compartilhe o porquê, mas é também legal que a gente tenha essa sensação de, tipo, mesmo se não tivesse nada, por exemplo, os borrachudos. Não sei o quê, qual que é a função dos borrachudos? Serem borrachudos. Serem comidos. Tipo, Eles estão aí pra isso, não tem que ter função, eles estão aqui. Aí as pessoas, tipo assim, não, mas tinha que tirar os borrachudos. Mas, tipo não, assim... E um parênteses, aqui na ilha, teve um rolê que eles, para fazer o controle, né, dos borrachudos, colocaram um negócio na água, né, porque eles se reproduzem na água, e aí isso acabou meio impactando, né, tipo, os anfíbios. Nossa. Aí, tipo, deu uma desequilibrada ali, eles falaram, é verdade, né, então, beleza, não vamos mexer. Melhor não fazer isso. Talvez outro jeito. Eu sei que tem um controle populacional de borrachudos, mas eu lembro que teve uma situação que deu ruim. Aí é muito louco, porque tem que tomar muito cuidado com essa ideia de tirar uma espécie. Porque isso tem um efeito, por mais que eles têm o direito de ficar aqui, é verdade, mas eles... Aí vem, tipo, é real, esse serviço ecológico, ele existe. E aí é bom pra entender que, tipo, se não tivesse aqui, E de achar que dá só pra mudar alguma coisa assim, né? Como se a gente fez esse mundo aqui. A gente chegou, a gente fez, então a gente pode mexer no que quiser, fazer o que quiser. Então. Sabe? Não sabe nem, às vezes, o que tá conectado, o que vai interferir, o que vai mudar. Tipo assim, por mais que biólogos saibam o que aconteceria, saibam, assim, por cima, né? O que aconteceria com a ilha se todos os borrachudos desaparecessem, não se sabe realmente, né? Não, tipo assim... porque isso não aconteceu. Não tem como saber. E eu postei porque um o vídeo... certo é ele tá aqui. E a gente só sabe que tá assim, de boa, porque ele tá aqui. Eu postei um vídeo sobre um pouco sobre a temática da pesca de tubarões, né? Atraiu bastante pescadores, entusiastas. E aí teve um comentário que eu achei muito doido que entra nisso, que ele tava falando assim, beleza, os tubarões, não sei o quê, mas deixa então aumentar a quantidade pra você ver os ataques, aí depois você vem falar. Gente... Não, acontece muito isso com onça. O número de ataques de tubarões com pessoas é muito baixo, é muito baixo. No ano, acho que em 2025, foram menos de 100 ataques provocados por tubarões que envolveu morte. Mentira! A gente tava falando dos tubarões, então... tivemos que trocar de lugar. A bateria da luz acabou. E ali tava um breu. Bem, graças a... Aqui fica escuro mesmo. Aqui fica escuro. Uma coisa engraçada é esse medo que a gente tem, por exemplo, se aumentar o número de tubarões no oceano, a gente vai todo mundo morrer de ataque de tubarão quando você estiver na praia com a sua família. Eles matam um pouquinho mais de 100 pessoas por ano e a gente mata 100 milhões deles por ano, entendeu? Tipo, assim, quem é o monstro? Sim. Então essa coisa que a gente tem de medo das espécies, tipo, prejudicarem a gente, sendo que a gente é a maior praga que esse planeta já viu. Então, por exemplo, não sei o que, mosquitos, borrachos. Gente, é um mosquitinho que tá indo ali na sua pele. Você tem doença e tudo mais, mas tipo, borrachudo. Olha que a gente que a princípio não tem doenças. Sim. Mas... Não A gente com raiva, tipo, dos bichos, porque eles estão, tipo, picando a gente. Ele tá só alimentando os ovinhos, os filhinhos dele, sabe? Não, mas enche o saco mesmo. Mas é só pra gente ter é chato. Essa comparação, assim, sabe? Tipo, do impacto que a gente tem sobre as espécies no planeta e o impacto que elas têm sobre a gente, assim. Sim. E é isso, como, tipo assim, o nível de desconexão e de coisas que tiveram que acontecer para as pessoas olharem para um tubarão e não terem fascínio, e sim
só medo, sabe? Isso também deve ser muito profundo, assim, né? Deve ser uma coisa muito, nossa, de muito tempo mesmo. De muita coisa que foram convencendo a gente, sabe? Não, e entra num assunto que a gente estava tendo muito legal, dessa coisa da esperança também. Então, por exemplo, a gente teve um dia a criação do primeiro Parque Nacional do mundo. Aí, como exemplo, mais nessa área que eu tô agora, o primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil, que foi em Abrolhos. Então, tem as primeiras vezes. Tem, tanto na cultura quanto na lei, a proibição, por exemplo, também da caça das baleias. Uma época na nossa sociedade era no globo, assim, era muito comum caçar baleia. A gente usava pra... E é recente até? Super recente, a gente caçou elas por mais de 300 anos, 1600, assim, já tinha baleeiros empresas aqui. E aí a gente caçou muito por séculos, e aí na década de 80, tipo, a gente tava comentando antes, a gente caçava com veleirozinho e arpão. Uma madeirona de 1 metro, uma lança de 2 metros e manualmente arpoava as baleias. Inclusive tinha um método que a gente tava até conversando, que eles arpoavam o filhote e aí grudavam esse filhote na embarcação e as fêmeas vinham em direção ao filhote para tentar desprender eles dos arpões, e aí a gente ia lá e arpoava essas fêmeas. Era muito cruel. Então a gente abastecia energeticamente as cidades, a gente usava de argamassa nas construções, a gente fazia farinha com os ossos, comia a carne, exportava a barbatana das baleias para lá na Europa. Eles faziam guarda-chuva, tênis, escova de cabelo, escova de dente. A gente utilizava muitas baleias. E aí, depois a Noruega foi lá, criou o canhão. Então depois a gente arpoou com também lança explosiva. A gente, aumentando a tecnologia, a gente conseguiu causar um estrago que a gente não causou em séculos. Então, quando teve essas transformações tecnológicas na caça de baleia, a gente vê já no século XX um declínio populacional onde de 23 mil baleias, a gente passou a ter 450 na década de 80. Nossa. E aí, 4 pilares, basicamente, fizeram um movimento transformador no sentido de transformar em lei, né, que é o que estruturalmente faz com que os seres humanos passem a usar esses recursos de maneira cautelosa ou suspender o uso, que foi o caso da história da proibição da caça. Então, a gente teve estudos científicos de declínio populacional. Então, tipo, além de você ver que a própria caça é uma evidência, você caça mais você tem mais indivíduos mortos durante um tempo, você vê um declínio dos indivíduos mortos com o passar do tempo, você sugere, não, você afere, tem um declínio populacional porque você tá tendo menos encontros ali. E aí, a sociedade civil, imprensa, né, e ONGs. Então a gente tem a criação do Greenpeace em 1970, que, assim, chacoalhou mesmo o ativismo, tipo, no sentido, os caras iam na frente de embarcações baleeiras pra impedir a matança, assim. Não, e pensar que antes não tinha nada. Nada. E aí, depois de uma década aí, quase 20 anos, quase 2 décadas, a gente teve a moratória da caça. Então, desde dessa transformação que começou ali de pouquinho em pouquinho, não começou na estrutura, movimentou outros setores que geram uma transformação que hoje em dia... Olha isso, as primeiras movimentações, por exemplo, a Comissão Internacional Baleeira, se eu não me engano, ela é de 1960, na década de 60. E aí demorou 10 anos para ter alguma influência na cota. Antes era tipo, beleza, vai caçar baleia, mas pode pegar só uma certa quantidade. Vai caçar baleia, mas não pode pegar com filhote. Começou a regulamentar. E aí, como começou uma quase extinção do Atlântico Sul por aqui, a gente decidiu, então, uma moratória internacional no sentido de proibir mesmo a caça. Mas demorou, tipo, anos e afrouxamento. E essa moratória ia ter um prazo. Então, quando restabelecesse essa população, a gente ia proibir de novo. Só que a pressão coletiva da sociedade foi tão grande que virou culturalmente inaceitável você caçar baleias. E hoje a gente, ao invés de sair para caçar, a gente sai para contemplar. Exato. E essa é uma coisa que eu tenho muita esperança em relação aos tubarões, sabia? Eles são peixes muito diferentes. Então, eu acho que tem potencial suficiente quando a gente sensibilizar as pessoas
o que é possível, porque a gente viu esses 4 pilares da transformação acontecendo agora, com as baleias. Vai fazer 40 anos só da proibição da caça, e a gente já tem níveis populacionais de baleia jubarte do Atlântico Sul, mais de 30 mil, mais do nível do pré-caça. Então, rola. As coisas se recuperam. E os tubarões têm um potencial gigantesco de fazer parte disso, eu acho que vai ser, no futuro, inaceitável pescar os tubarões do jeito que a gente faz hoje, que é, assim, beira do colapso. Eu também acho. Dá pra sensibilizar, porque é transformador. Você é um bicho lindo. Tipo, as pessoas que eu já vi mergulhando com tubarão que não tinham essa sensibilidade, quando viram, falaram, nossa, não, real, assim, quando você vê que ele não faz nada com você, é uma admiração, porque ele é um bicho imponente, dá uma sensação de coragem, isso libera uma dopamina, uma endorfina, e é lindo. Eu acho que a gente precisava até de mais projetos, assim, focados em tubarão, porque a gente tem, né, pra baleia, a gente tem pra tartaruga. Quando eu fui pra Recife, lá em Pernambuco, tem a Praia de Boa Viagem lá, né? Que tem toda questão com os tubarões e tudo. E aí, assim, eu imaginava que as pessoas tinham uma postura mais de medo mesmo. Afinal, pessoas são atacadas lá. E isso é um saco também pra quem mora lá. Não poder banhar na praia. Não poder ficar lá, sabe? Não poder entrar no mar. Deve ser um saco mesmo. Só que tudo isso é causado também por vários desequilíbrios e distúrbios e coisas que estão acontecendo lá, que resolvendo isso já ajudaria, né? E pra gente conseguir coexistir com esses bichos e ainda assim nadar com mais segurança, enfim. Só que eu achava que seria mais característico de lá coisas de tubarão. Então eu achava que eu ia encontrar lembrancinhas, projetos, que fosse um imã de geladeira. Não achei nada. Nada. Sempre que aparece alguma coisa relacionada com tubarão e Boa Viagem, é negativo. Exato. Então precisa também, eu acho, desse trabalho de conscientização e tudo. E é isso que você falou, precisa começar, né? Que muitas vezes a gente olha pras coisas, isso... Teve um episódio que eu gravei com as minhas amigas também de Pernambuco, que elas fazem limpeza do mangue lá. E elas mobilizam muitas pessoas, então elas são muito referência pra mim disso de mobilização social, sabe? Elas mobilizaram muita gente quando teve derramamento de petróleo, levaram a galera lá pra limpar e tal. E a gente tava falando muito disso como já teve uma época que não tinha nada. Isso que você trouxe agora do Greenpeace e tudo. Já teve uma época em que não tinha nada. Teve uma época que caçavam baleias, né? E hoje isso não é mais normal. Então tem muitas coisas que são dadas e tidas como normais e que às vezes você vai questionar e as pessoas vão te falar, mas é assim que é o mundo e não vai mudar? E você fala, mas espera lá, o mundo tá sempre mudando. Por que ele não pode mudar pra melhor? E quem você quer ser e o que você está fazendo nesse mundo agora que você está? Aquela coisa voltando no tempo, né? A gente, quando estuda, assim, não sei, assuntos variados na escola, todo mundo passou por isso, estudou história. História de qualquer coisa. Você pega as coisas que já aconteceram. E aí você não tem muita noção de que nós estamos, assim, num momento histórico. Em diversas frentes. Seja política... Tá tudo se transformando. Meio ambiente, exatamente. Tá uma quebra de paradigma gigantesca, assim. Exatamente. E aí, quando a gente se tira desse ser atuante na história, a gente fica imponente mesmo. Tipo, não consigo fazer nada. Porque a vida é assim, o mundo é assim. Não, o mundo está assim, a vida está assim. Até a evolução, o planeta está. Não é. Tá tudo em transformação. Até as coisas que não dependem da gente. Mas é muito louco porque as pessoas fazem as coisas. Então, muitas pessoas, o mundo se organizou para ter a moratória da caça em 1987. Se não fossem pessoas, as baleias estariam extintas. Sim. Camis, não estariam aqui. Meu Deus, vai chorar. Que é aquilo que a gente estava falando também, de tipo... do perigo, assim, desse discurso de seres humanos são horrorosos, câncer do mundo, estão acabando com o planeta e não sei o quê. Porém... E é uma coisa, tipo assim, eu não sei qual ciclo social vocês estão, porque no meu ciclo social, as pessoas estão cuidando do planeta, ou então o impacto delas é mínimo, assim, sabe? Tipo assim, eu acho muito difícil alguém que tá assistindo... E eu ouvindo que seja amigo de um bilionário. Milionário pode ser, mas um bilionário, tipo assim, o 1% que tá realmente acabando com tudo, sabe?
Acho difícil. E aí a gente esquece às vezes disso também, sabe? Tipo, quem são essas pessoas que a gente tá tanto criticando? Vamos direcionar? Vamos, sabe? Porque aí você ficar falando isso de um jeito tão amplo, como se todo mundo fizesse isso, como... Não, tem muita gente que tá sujeita a isso, entendeu? Tem muita gente que tá mais sujeita a isso do que outras pessoas. Estamos todos sujeitos a isso, na verdade, né? Exato. Porque tem muita coisa que a gente vê, liberdade, mas não é tão assim. Só que a gente tem, sim, muitas liberdades. A gente vive hoje, ainda bem, num país, né, democrático. E a gente pode dar a nossa opinião e falar as coisas e se organizar. E fazer um podcast. E se organizar. Organizações da sociedade civil começaram de um lugar. Tipo, já houve tempo que não existia o Greenpeace, já houve tempo que não existia. E aí que até tava falando pra Lari também, antes da gente começar, que lá na COP eu conheci o Mário Mantovani, que ele fundou o SOS Pantanal, o SOS Mata Atlântica, é hoje presidente da Fundação Florestal, então ele é muito, assim, o cara dos primórdios do ambientalismo no Brasil. Tem várias outras referências, daria pra citar aqui, mas eu tive essa conversa com ele especificamente, né? E aí a gente tava lá, meio que um pós-evento lá no Airbnb do pós-COP, a gente tomando cerveja, super desinibido, assim, ele contando as histórias dele de ativismo. Umas histórias bizarras, eles dormindo embaixo de caminhão pra protestar, entrando no meio de reunião, em congresso, em coisa, pra fazer manifestação, pra fazer coisa. Umas coisas, assim, muito incríveis, muito inspiradoras e muito corajosas, sabe? E aí, eu ouvindo tudo isso, eu falei pra ele depois, eu falei assim, nossa, eu tô me sentindo uma bosta. Eu tô sentindo que eu nunca fiz nada na minha vida de ativismo, de nada, sabe? Eu preciso agora e, sei lá, mano... entrar debaixo de um caminhão. Fazer qualquer coisa, sabe? Eu tô fazendo muito pouco no nível que tá. E aí que o Mário falou pra mim, e aí assim... Pra mim, a voz da sabedoria, né? Que ele fez isso, e ele, não só ele, né? Todas as pessoas que estão nessa luta há mais tempo, por isso que eu acho importante também a gente manter esse contato também com as pessoas que são mais velhas que a gente, no sentido de mais experiência, mais anos mesmo, mais tempo na luta, sabe? Eu acho que isso enriquece muito quando a gente pergunta e tira dúvidas e pega experiências, né? E aí que ele disse... Essas bases foram criadas justamente para que as pessoas de depois não tivessem que passar mais por isso. Tem momentos que a gente precisa, né? Que a gente tem que ir pra rua e fazer coisa. Só que mesmo as manifestações que a gente tem hoje, eu sinto que elas são mais fáceis até do que era naquela época, sabe? Então, tudo que aconteceu antes foi pro contexto de antes. Em que tudo era mato, não se tinha leis ambientais direito. Ainda, tipo assim, não lembro que ano que teve o Código Florestal, mas já houve tempo que nem tinha. Olha, Snook, o que é o não, Snook? olha isso que eu descobri tava vendo uma aula do MBA, e aí o cara, era um cara lá do INPE, e ele tava contando como que surgiu o monitoramento por satélite da Amazônia. Uhum. E o primeiro que foi feito foi para ver se a área estava sendo desmatada. Porque eles queriam que a área estivesse sendo desmatada. Porque isso comprovava a produtividade das pessoas que tinham adquirido aquelas terras. E aí hoje já é totalmente contrário à lógica. A gente monitora para ver o desmatamento, para combater ele. Então isso já está em curso, isso já está acontecendo, isso já mudou, entendeu? E aí é um pouco disso que ele estava trazendo. Qual é o contexto de agora, né? Contexto de agora, para onde que as pessoas estão olhando sempre? Para a tela do celular? Onde que a gente precisa estar, se movimentar e tudo? E aí, claro, isso não exclui de jeito nenhum presencial, mas só isso, que não necessariamente hoje a gente precisa dormir embaixo do caminhão, porque muita coisa já foi feita e hoje a gente já tem muita referência e muita base. Então, por que não se engajar nisso, né? Por que não ter essa esperança ativa mesmo de fazer as coisas e contribuir como parte dessa história, né? Tipo, a história já tá acontecendo, já as coisas já estão se transformando e as pessoas já são incríveis. Tem muita gente que tira a vida pra estudar, sei lá, bichos que pra outras pessoas são indiferentes, assim. Exatamente. Tem gente que tira a vida pra, deixa eu pensar, um bicho aleatório, sei lá, estudar um sabiá, entendeu? Tem gente que tira a vida pra isso. E isso é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. É maravilhoso. E é muito legal esse exercício de... Porque acho que ainda mais a gente, né, que se debruça sobre esses pensamentos de, nossa, tá, a gente também já, em algum momento, eu acredito, foi meio fatalista, assim, tipo, meu, se pá que ferrou. E agora, assim, será que tem jeito? E uma dica pra se sentir menos nessa ansiedade climática, assim, é se perceber não só no tempo, mas como no espaço.
Por exemplo, a gente não vai, aquilo que a gente estava falando, a gente não vai conseguir apagar as luzes de São Paulo para ficar mais escuro e todo mundo conseguir ver estrelas e se sentir mais próximo do meio ambiente. Mas a gente consegue entender onde que a gente pode fazer alguma coisinha. Então, por exemplo, falando agora para quem é mais da área, você pode fazer um pouco mais. Então, dependendo de onde você está atuando, você na comunicação, eu na educação ambiental, nossas colegas do jeito que cada um tem aí. Só que para quem não é da área, cara, primeira coisa saiba que estão fazendo coisas. Então, temos muitos projetos. Talvez uma forma de ajudar é você querer descobrir a existência desses projetos, porque isso te leva para uma parte da existência, das dinâmicas sociais, de um lado da história. Então, por exemplo, quando você estuda lá as coisas que aconteceram, tem as coisas como são, por exemplo, as empresas que caçam as baleias, os políticos a favor, a imprensa a favor, a imprensa, os políticos contra, a sociedade, tipo, sempre tem as forças contrárias. É uma luta. É uma luta de ideias, de argumentos, de exposição, aí é ciência, aí é imprensa, e aí tudo isso que transforma. E aí ver aonde que você tá nesse espaço. Então, se você é uma pessoa que não é da área, saber que tem coisa acontecendo e ver, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, cara, a maior unidade de conservação marinha de proteção integral do Sudeste, tá aqui a 40 quilômetros de Ilhabela, Alcatraz, onde a gente pode ver um santuário de elasmo branco, que é tubarão e raia. Aqui a Ilhabela, a gente consegue ver as baleias. A gente tem 85% da Mata Atlântica preservada nessa ilha. Sim. Um parque estadual gigantesco. A galera fala, dado é chocante. Cidade da Ilhabela. É Parque Estadual da Ilhabela, porque a cidade é 15%. E o parque é 85%. A parte com vegetação nativa é 94,5%. Isso é uma raridade. E saber que existe dá um gás, assim. Dá. E aí é isso, você saber o potencial de destruição que está seguindo as coisas é importante, mas é mais importante ainda a gente saber que tem gente fazendo. Porque assim, lembra quando proibiu a caça das baleias temporariamente? As coisas, elas acontecem e não quer dizer que elas não possam regredir. E aí você saber que foi de um jeito que hoje é de outro, você impede, e você se sensibilizar, você ir, você gostar de ver um inseto, você gostar de ter a natureza, o meio próximo, você impede que isso regrida. Porque agora você conhece, agora você sabe. Por exemplo, ninguém vai deixar caça-baleia. Exato. É exatamente isso. É trocar o medo por fascínio, se fascinar mais pelas coisas, então, assim, ter um pouco, exercitar mais essa exercitar mais essa habilidade no dia a dia, assim, tá com a mente, o olhar, a cabeça mais aberta mesmo pra perceber essas coisas e perceber o que tem de bom e não só o que tem de ruim. E aí, é claro, são muitos contextos diferentes, muitas coisas diferentes, mas tudo que der pra se agarrar, a gente precisa. Porque é o único jeito que a gente vai conseguir continuar lutando, partindo do amor, porque eu acho que precisa. Parece meio brega, assim, né? Mas se você milita, tipo assim, se você tem um ativismo que ele é guiado, norteado e sustentado pela raiva unicamente, não vai dar certo. Não vai dar certo. E você vai se frustrar. E muitas vezes você não vai conseguir se relacionar tão bem com as pessoas. E só de você não conseguir dar o braço a torcer em determinadas situações, é claro que tudo tem limite e tudo mais, mas assim, só de não ter um nível de tolerância ali, isso já afasta muita coisa e já impede essa troca mesmo, né? Essa conexão entre pessoas e coisas e movimentos e tudo. Então, acho que precisa vir do amor mesmo, até porque a raiva chega uma hora que sabe, o corpo não aguenta, a gente precisa ter a raiva ali pra ir motivando. Só que ela não pode ser o sentimento central da luta, sabe? Ela pode ser um iniciador. Tipo, uma força, assim. Eu comecei louca da vida. Eu falei, não é possível que a gente tá fazendo isso. Vamos... A hora que eu fui entender, a hora que eu fiz a eutanásia da tartaruga lá no Projeto Tamar, em 2019, que era por causa de plástico, eu tinha acompanhado ela, e eu tava super torcendo para ela resistir e tal, e eu acompanhei a eutanásia, e eu vi a vida saindo dela por causa do plástico. Eu queria, tipo assim, eu não me conformava com o mundo que eu estava, sabe?
Só que, ao mesmo tempo, se você muda o ponto de vista de, tipo, não olhar só pra fatalidade, pra coisa muito trágica e horrorosa que é uma tartaruga morrer por causa de plástico no estômago, e o quão injusto e várias coisas é isso. Se você pega uma lente mais ampla, olha o lugar que eu estava, que eu tava no coisa da veterinária do Tamar. Prateleiras e prateleiras de remédio de tartaruga, de estudos de transfusão de sangue. A tartaruga estava tomando um soro. Tipo assim, gastaram com eutanásia pra tartaruga pra ela morrer do melhor jeito possível, porque já não tinha mais o que fazer. Sabe? É belíssimo, é belíssimo. E não são as mesmas pessoas que estão fazendo isso acontecer com a tartaruga, entendeu? E de que lado você quer estar, né? Exato. Falando com as pessoas que ficam tipo, ai, é verdade, é tudo tão lindo, né? Que pena que tá acabando. Sim. Vamos fortalecer, vai conhecer, sei tipo, lá. a tartaruga que, ela sai do ninho, aí ela atravessa mares e ela volta pra mesma praia pra desovar, sabe? Tipo assim, são animais tão fascinantes que eles precisam continuar aqui, sabe? Precisam. Eles merecem muito. Imagina você tá no mar, assim, você não ter a chance de ver uma tartaruga. Exato. Assim, a gente tem muitas espécies de tartaruga aqui no Brasil, né? A gente tem, acho que de 7 no mundo, a gente tem 5. E aí, aqui na Ilhabela, mais especificamente, a gente tá sempre também na água, né? A gente tem a tartaruga verde e a tartaruga de pente. E acho que, se eu não me engano, todas as tartarugas estão sob alguma ameaça de extinção. E aí, toda vez que eu vejo, por exemplo, um ponto de esperança que a gente também tem aqui na Ilhabela, que é o Santuário da Ilha das Cabras. Sim. É um lugar onde, por muitos anos, não pôde pescar, a pesca proibida, e aí isso faz toda a diferença, né? Então, é bizarro, né? Tipo, a quantidade de espécies É muito. recifais que a gente tem lá. E é recente lá também, né? Que foi protegida. É recente. É 1937, se eu não me engano, espero não estar falando bobeira, mas bem recente. É um ponto de esperança que a gente tem aqui, porque se você não pesca, realmente, tipo, a população, ela volta ali e a gente tá tão perto. Pra quem não conhece aqui, Ilhabela, o Santuário da Ilha das Cabras, fica na primeira praia do sul da Ilhabela, pertíssimo da Balsa de São Sebastião, então sofre influência do Porto de São Sebastião, até da cidade de Caraguá, a parte mais urbanizada ali, da Serra do Mar. E mesmo assim, só com a proibição da pesca, a gente tem um acúmulo diferenciado de vida recifal lá, que já chorei algumas vezes, assim, embaixo d'água. É muito lindo, né? Toda vez que eu vejo espécies ameaçadas de extinção prosperando lá, eu falo, caramba, cara, por exemplo, o coral cérebro, endêmico do Brasil, só tem aqui no nosso oceano, não tem mais em nenhum lugar. Imagina se isso some. Eu vejo, tipo, os bichos botando ovo, ou comendo, ou interagindo com aquele coral. Eu olhando e me emocionando, tipo, com um pedaço de vida numa rocha. Eu falo, caraca, tipo, é isso, né? Sim. Essas coisas não podem sumir. E essa sensibilização é um gás que dá em uma esperança. E aí você tá num lugar protegido e você fala, então é por aí, né? Então tem o que fazer. Tem como tá por dentro, a gente que é da área até, né? Tipo, cada vez mais. Como que a gente faz pra, sei lá, ter mais áreas protegidas? Ou como que a gente mitiga? Ou como que a gente auxilia? Porque as pessoas fazem coisas, né? Sim. E nós precisamos ser pessoas fazendo coisas no mundo, senão não vai mudar mesmo. E fazendo coisas boas que agreguem e que sejam... Porque é isso, vão ser boas pra todo mundo, pra quem tá fazendo, pra quem tá desfrutando do que é, sabe? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a mensagem que precisa ficar é essa, da gente voltar a ter fascínio pelas coisas, sabe? Eu acho que a gente não pode perder isso. Que eu acho que é uma coisa que eu sinto que tá se perdendo muito, tanto dentro do movimento, tipo assim, pessoas que já estão nessa luta há um tempo, ou que estão começando agora, ou pessoas que ainda não têm tanta noção e estão começando a ver, por exemplo, vem notícias do super El Niño que tá vindo aí e que, sabe, uma coisa super alarmista e tal, e que realmente a gente, né, vai ter que... Depois a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Mas não deixar que essa desesperança intoxique ao ponto da gente não conseguir mais ver beleza nesse planeta que é tão maravilhoso, sabe? E na gente mesmo, né? E trazendo aquele exemplo da tartaruga, é como se fosse o que a Camis falou. Então, por exemplo, tem o lance do El Niño, é a tartaruga morrendo ali por causa do plástico.
Só que olha essa chance que a gente tem de prever um sistema né, climático que vai acontecer e é iminente, assim. E aí, o que fazer sobre isso? Ah, o planeta Terra é assim mesmo? O planeta Terra tipo, é assim, a gente está contribuindo para intensificar isso. Mas se a gente sabe presumir mais ou menos o que vai acontecer e mais ou menos onde, por exemplo, o Sul precisa de ajuda, o Nordeste precisa de ajuda, São Paulo, as regiões que... Todas as cidades, elas têm ali a sua cúpula que sabe mais ou menos aonde vai ser mais afetado. E aí, olha o privilégio que é você ter uma previsão de um evento tão forte e poder agir sobre isso. Isso já é um motivo para fazer algo. Exato. E aí as pessoas da área vão lá e fazem e tudo mais. Que é tem um provérbio chinês que eu gosto muito também, que é como é que era? Agora eu vou esquecer. O melhor dia para plantar uma árvore foi ontem. Eu acho que é assim. E o segundo melhor é agora ou é amanhã, alguma coisa assim. Pra dar essa noção de que, tipo assim, uma árvore, ela demora pra crescer. Só que quanto mais tempo você demora pra botar ela na terra, mais tempo vai demorar pra ela crescer, entendeu? Então, pra dar essa motivação de, sim, tem muitas coisas que são difíceis, tem muitas coisas que tira a gente do sério e que desmotiva, e muita coisa que a gente queria que fosse diferente, mas ainda tem muita coisa aí. Ainda tem muita coisa aí no mundo, né? Em todos os lugares. E a gente já é muita coisa, sabe? O nosso corpo, as nossas células. Exato. Sabe? A comida que é comida não ultraprocessada. Também já é muita coisa, já é muita coisa, sabe? Então, se agarrar nessas coisas... E aproveitar mais o que tem também. Porque tem muita gente que gosta muito de natureza e aí tá muito preso na cidade grande e aí fica... sempre, tipo, ou muito afastado, tipo, gosto, ou muito fatalista, tipo, putz, né, que pena, né, tipo, o mundo vai acabar uma hora, tipo, a gente vai acabar com o mundo, sendo que tem muita coisa pra ver. Exato, muita natureza exato. Pra ver. E é lindo, tipo, se você vai, assim, tanto na terra quanto no mar, você chega, sei lá, na Serra do Cipó, lá em Minas Gerais, ou nas Chapadas, Tocantins, lá, como que é o nome? Jalapão? O que é isso? O que é o Jalapão? Exato. Caverna, Petar aqui perto. Aqui, Ilhabela, Baleia, Amazônia, Raia-Manta. Tipo assim, Catrazes, aqui, as cachoeiras. Você fica assim, que isso, Baipique? Sim. Você fica assim, que isso? Que planeta é esse? Então, gente, tem que sair, tem que ver, porque isso dá uma euforia. Nossa, E reparar em cada florzinha, em cada planta do caminho, cada bichinho que aparece, cada coisinha. Eu acho que é isso que vai ajudando a manter a sanidade mental. Exatamente. E fazer coisas ajuda também. Porque com certeza. Se sentir contribuindo de alguma maneira, seja comunicando, seja divulgando. Procurar coletivos. Indo, vendo, você se sente melhor. Com certeza, com certeza. A gente é movimento. Não tem o que fazer. Se você fica muito tempo parado, alimentando ódio, angústia, ou guiando o seu movimento com a raiva que você falou, a gente não fica bem. Não. Então, não é porque a gente acha super lindo e importante e tem essa conexão que a gente quer proteger. Então, tipo, veja, se conecte, aprenda, né? Pra estimular um movimento mesmo. Sim, e pessoas vão seguir. Sim, a Cama está com uma série que eu achei perfeita, que é realmente entrando mais a fundo nesses projetos de conservação que estão aí. Porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente que não conhece. Não conhece. Sabe, muita gente, às vezes, não sabe nem o que é um tamanduá. Você tem noção? Exatamente. Tipo, me fala aí uma característica marcante do tamanduá, a pessoa não sabe. Não sabe mesmo. E é muito doido isso, porque é muita coisa para fazer. Então, essa coisa do espaço que a gente estava falando, do tempo e do espaço, né? Então, por exemplo, se você for pensar num nível global, realmente as transformações, elas são, acho que eu não consigo resolver isso. Mas se você for pensar, tipo, cara, eu gosto muito de tartaruga. Eu acho lindo. Eu acho que quando eu vejo uma tartaruga, eu fico doido. Já foi no Tamar? Já foi no Belmar? Piri-tubarão, não sei o quê. Já procurou saber como faz para ir para Alcatrazes? Sim. Que aqui no Sudeste a gente tem um santuário de elasmobrancos aí. Piro em baleia. Já pensou em avistar consciente? Piro em cachoeira. Já foi quantas cachoeiras aí pelo nosso Brasil, que tem várias iradas. Então, tipo, verdade, eu gosto da natureza. Vai ver, cara.
vai ver, vai apoiar, vai ver o que tá acontecendo. Eu tava falando disso com uma amiga ontem, que às vezes a gente fica muito sobrecarregado com tanta opção de coisa pra gente se tornar, pra gente fazer, pra gente, sabe? Que a gente acaba não fazendo nada. Então, escolhe aquilo que você quer fazer agora, sabe? O que você quer fazer agora? Não é tipo assim, o que eu me vejo daqui a não sei quantos anos. O que eu quero fazer agora? E aí começa a fazer. E aí, mesmo que no meio do caminho você fale, nossa, isso aqui não tem nada a ver, eu estava delirando, não gosto de, sei lá, plantar árvore, não gosto de trabalhar com plantas nativas. Aí tá, então não gosto, fechou e vai para outro lugar. Você vai ver que tudo faz parte do caminho, né? Tipo assim, tem coisas que às vezes você só vai descobrir se você for por um caminho que não é aquele que você quer ir, sabe? Exato. Que não é necessariamente o que vai te levar, o que você vai querer seguir nele. Só que você só vai conseguir achar a saída pro outro que você quer mesmo se você começar a ir, entendeu? E nenhuma experiência vai tirar coisa de você. Exato. Só vai acrescentar. Exato. Tirar essa ideia de, tô perdendo tempo. Não, você tá ganhando tempo, porque a única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer, né? Então, tipo assim... Ocupe esse tempo aqui fazendo uma coisa da hora. Assim, a cada vida, a cada minuto que você vive, é um minuto a mais que você viveu, entendeu? Porque uma hora você vai morrer, entendeu? Já, sabe? Exatamente. Então, não é uma perda. Você tá ganhando tempo, você tá ganhando experiência, você tá ganhando troca, você tá ganhando conexões com pessoas, com lugares, com ambientes, enfim. E incentivar a galera a ter uma presença ativa no mundo, porque a gente vive tanto a nossa vida... Ui, Tudo bem. Deve estar tipo... A gente vive tanto a nossa vida no automático, tipo, beleza, a gente vai, a gente cresce, a gente trabalha, né? Porque a gente que é da área tem uma proximidade maior com esses assuntos e com o que a gente pode fazer, uma esperança e tudo mais, uma potência de ação. Mas para quem que tá escutando não é tanto da área assim, é entusiasta pra caramba, ama a natureza, esse incentivo para transformar. Então, por exemplo, a gente tem ali a história acontecendo. Tipo, a gente vai morrer todo mundo, mas olha que legal ser uma pessoa no mundo. Exato, tipo, que legal fazer coisas, Uhum. sabe? Se conectar à comunidade, olhar as pessoas com um pouco mais de carinho também. Tipo, nossa, ser humano odeio, nossa, barata odeio. Não, nossa, eu gosto de ser humano. Tipo, as baratas, elas... Da hora as baratas também, né? Várias espécies de barata. Tem Sim, barata selvagem. sim. Ter mais humildade, né? Ter mais... Exato. Vários tipos de baratas, vários tipos de seres humanos. Ver um mundo um pouco mais pelo lado positivo, que tem muito e é transformador isso. Muito, muito. Transformador. É isso, vamos mudando o ponto de vista. Exato. E é isso, eu acho que a gente falou por muito tempo. Muito. A gente falou a mesma coisa por muito tempo. Por muito do tempo. começo até o final. Não, depois a gente ouvindo, a gente vai ficar, nossa, nem lembrava que eu tinha falado disso. Eu falei que entra num transe? Entra num transe totalmente. Depois, na hora que verdade. sai, eu fico até meio assim, ó. Eu onde tô estou? lembrando umas palavras diversas, tipo, araçá. Célula. Não, a gente foi, assim, em todos os campos que dava. Exato. Todos. A gente falou até de gene, de genética. A gente falou, meu Deus do céu. Ai, Mas maravilhoso. é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma indicação pra passar, ou se quiser mandar também, depois posso pôr na legenda, mas algum documentário, alguma coisa. Legal, deixa eu ver aqui o que eu vou indicar. Posso indicar uma atividade pra fazer? Lógico. Gostei. Esse ano, você aí que tá assistindo, busque conhecer alguma unidade de conservação. Então, no Brasil, a gente tem muitas unidades de conservação, tanto marinhas Legal. quanto terrestres também. Tem Parque Nacional, Reserva Biológica. E aí eu vou, já que eu tô estamos agora numa unidade de conservação. Eu vou convidar vocês para virem para Ilha Bela. Sim. Você podia marcar um encontrinho com a Nossa, né? ia ser bem incrível. Ia ser bem incrível. Comentem então, aí se vocês querem. Para criar isso. Mas venham pra ilha, gente. Aqui tem 85% da Mata Atlântica preservada. É a ilha oceânica mais próxima à costa, com maior quantidade de água doce. Tem os maiores picos de montanha. Sabadão, eu e Camis vamos subir o Baepi. Sim, é um pico muito de legal madrugada aqui na ilha. A gente tem aqui
no mundo, sabia que não tem nenhuma ilha com maior quantidade de floresta tropical preservada como a Ilha Bela. Sério? Mundo, Camis, mundo. Meu Deus. Juro, é muito lindo. E no mar, a gente tem, assim, muita vida, como eu falei do Santuário da Ilha das Cabras, que dá pra mergulhar, dá pra ir de snorkel, dá pra ir de cilindro também. E oceânico, gente, aqui é meio bizarro. Eu acho que vai se tornar um lugar, assim, um hotspot de observação, de avistamento de animais oceânicos no mundo. A gente tem as baleias jubartes, então, Nossa, nessa incrível. época do ano, no inverno. Tem tubarão-baleia, que é o maior peixe do mundo. Tem a raia-manta, que é a maior raia do mundo. Tem orca, esporadicamente. Nossa. Tem pinguim. Tem cardumes oceânicos bizarros. Aqui é bizarro, bizarro, bizarro. Não, vamos ter que marcar um encontro aqui em Ilhabela. Vamos, então... Vai ter que acontecer. A minha indicação Vai ter a é expedição agora, né, É verdade. do Rolê das Baleias. É. Vai ter dia 3 a 5 de julho. Venham. E aí a gente vai fazer trilha no parque, vai fazer saída pra ver baleia e tudo. Mas eu tava querendo marcar um outro, assim. E em dezembro a gente tá pensando também, né? Em dezembro a gente tá bolando um roteiro pro verão. Volta aí. Mas aí vamos... Cenas dos próximos capítulos. Então, indicação, vai conhecer alguma unidade de conservação, Sim. vai pro mato, vai E pra venha mar. fazer passeios com a Lari, porque ela é maravilhosa. Eba. E a imersão oceânica que ela faz é, tipo assim, Na maravilhosa. É muito, muito bom mesmo. A gente vai trocar muitas ideias, vai ser tipo Vamos. um podcast aqui. Sim, é tipo isso. Você dá trela, você dá corda pra nós duas. Meu Deus. Mas é isso, gente. Obrigada por ficarem até aqui. Um beijo. Até o próximo episódio. Até, proteja e viva sempre. E...